no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Eu vou abrir o bate-papo político jornalista Beto Almeida com uma boa notícia. Ou melhor, registrando aqui a audiência do jornal Alerta Geral, com mensagens encaminhadas pela Kelly em Pentecoste. A Lana Costa está em Capistrano, Belinha Souza está em Russas e também tem mensagem do Elson Bezerra dizendo o seguinte, Beto Almeida: bom dia, show de notícias. É assim, Elson, Belinha, Lana Costa, Kelly, que estamos começando o programa, o Jornal Alerta Geral, bate-papo político aqui com o jornalista Beto Almeida, sempre com o compromisso de levar a você, ouvinte internauta, uma informação verdadeira, correta, segura e útil na sua vida. Vamos começar o nosso giro de notícias com a Raquel Tavares, que traz a informação sobre a repercussão após o veto do presidente Jair Bolsonaro à distribuição de absolventes a mulheres de baixa renda em todo o Brasil. Houve repercussão negativa entre governos estaduais, municipais e também no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Quem tem mais informações é a repórter Raquel Tavares. Ganhou repercussão negativa a decisão do presidente Jair Bolsonaro em vetar o projeto de lei que disciplinava a distribuição gratuita de absolventes higiênicos para estudantes das redes públicas de ensino, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias. Representantes da bancada feminina bateram duro na decisão do presidente, que também ganhou repercussão negativa entre a população. Com os vetos, o programa para combater a chamada precariedade menstrual passou a prever apenas campanhas informativas sobre a saúde menstrual. O projeto é de autoria da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco. A coordenadora da bancada feminina, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, destacou que o projeto teve apoio de todas as bancadas da Câmara e do Senado, tamanha importância e necessidade. Dados do estudo Pobreza Menstrual no Brasil mostram que quase 713 mil meninas vivem sem acesso ao banheiro ou a chuveiro em seu domicílio e que 4 milhões não têm acesso a cuidados mínimos menstruais. Na justificativa do veto, o governo alega que a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos não se compatibiliza com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino, além de não indicar fonte de custeio ou medida compensatória. Mas, segundo Celina Leão, o custo para a distribuição gratuita de absorventes era de 84 milhões e estava previsto no orçamento. Com redação do Ceará Agora para o Alerta Geral, Raquel Tavares. Jornalista Beto Almeida, talvez esse veto do presidente Jair Bolsonaro seja o que tenha ganho mais repercussão entre todos os vetos apostos pelo presidente a projetos oriundos do Congresso Nacional. A repercussão negativa, como bem disse a Raquel Tavares, em função do impacto que essa medida geraria para populações mais pobres, para as mulheres que precisam sim desse apoio do Sistema Único de Saúde. O veto ganhou repercussão negativa dentro do Congresso Nacional, já a mobilização de deputados federais e senadores para derrubar essa decisão do presidente Jair Bolsonaro. E do ponto de vista financeiro, Beto, mesmo que o argumento seja técnico para vetar esse projeto, o volume de recursos destinado a uma ação social com grande abrangência, como é essa, adotada nesse projeto de lei e aprovado pelo Congresso Nacional, esse volume de recursos é bem significante diante de tantas outras despesas que temos, às vezes, ou muitas vezes, desnecessárias pelo poder público. E na contramão dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro, governadores de todo o país, prefeitos de cidades brasileiras também se movimentam para instituir essa medida dentro da proposta do que se chama combate à pobreza menstrual. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que o presidente Bolsonaro, Luzenor, deu uma bola fora e perdeu uma oportunidade imensa de sinalizar e promover a dignidade de mulheres e meninas pobres. E a decisão dele me parece ter sido não fiscal apenas, porque a justificativa fiscal de que o projeto não previa recursos financeiros, a origem para bancar esse programa, previa sim, previa que viria exatamente do SUS e também do fundo penitenciário.
E justificou ainda, por exemplo, que a distribuição de absorventes íntimos gratuitos não estava previsto na lista de material do SUS. De fato, não está, e é por isso que o projeto está sendo proposto no Congresso Nacional. E aí estranha, Luzenor, quando se analisa esse tipo de matéria pelo baixo impacto fiscal mesmo, e porque existe a fonte de recurso apontada no projeto, é que se diga, o presidente Bolsonaro tem hoje a sua mais baixa popularidade exatamente no público feminino. É exatamente entre as mulheres onde ele encontra a maior resistência, e ele poderia ter sinalizado de forma muito propositiva para este segmento do eleitorado, já que não se vê aí a possibilidade, ou não se vislumbra a possibilidade de ele estar vendo uma questão de resgate, de dignidade, de saúde pública que esse público merece. Os dados falam por si, a quantidade de meninas e de mulheres em condições de vulnerabilidade social, de pobreza mesmo, que não adquire, não tem condições de adquirir absorventes e que acabam utilizando outros materiais durante o seu ciclo menstrual, acabam levando muitas dessas mulheres a hospitais com problemas de infecção. E sabe o que mais? O que está constatado é que muitas das meninas pobres que frequentam as escolas no período menstrual deixam de ir às aulas, chegando a somar aí mais de um mês de ausência nas aulas por conta disso. Então, perdeu uma grande oportunidade de ter sinalizado de forma muito positiva para esse segmento da população. Na realidade, é o tipo do benefício, Zenu, que não era para todas as mulheres, apenas para as meninas pobres que estão em escolas públicas, para mulheres que estão, por exemplo, que são presidiárias, para moradoras de rua. Em resumo, mulheres que estão, de fato, com muita vulnerabilidade social. E aí... Eu vou me abster e fazer uma intervenção no seu comentário, jornalista Beto Almeida, para discordar apenas da interpretação sobre o viés pré-eleitoral ou eleitoral. Porque no contexto político, se você veta, você está perdendo a oportunidade de conquistar votos. Se você aprova, se sanciona o projeto de lei, não, você está fazendo por demagogia porque está pensando em votos. Então eu vou me abster dessa, ou fazer restrição a esse aspecto do comentário, mas acrescentar nas suas palavras e reforçar o que você já nos antecipou. O presidente Jair Bolsonaro perdeu uma boa oportunidade para restabelecer ou instituir a dignidade humana para essas mulheres pobres, não apenas para as estudantes, mas também para quem vive com restrições à liberdade, no caso de cárceres, no caso de a situação de mulheres que vivem em presídios, ou que estão recolhidas a essas unidades penitenciárias, que existem muitas limitações. As condições de saúde dessas mulheres exigem sim a presença mais firme do Sistema Único de Saúde, do governo federal, do governo do estado, dos governos municipais. Não dá para ficar calado diante de um veto, repito, que tem impacto baixíssimo do ponto de vista econômico no orçamento da União, mas um impacto social gigantesco. Luciano, quando eu falo do viés político para além da questão humanitária, da questão de saúde pública, é porque nós estamos tratando de política. É claro que essas decisões, elas não são apenas fiscais, são políticas. Nós estamos tratando de um presidente que é sim candidato à reeleição e que mira e que tem interesse em estar bem junto a todos os segmentos do eleitorado. É isso, não dá para você desvincular uma coisa da outra, sem, logicamente, desqualificar ou qualificar a matéria do ponto de vista político, mas colocando que ele pisou na bola com esse público, pisou na bola com a questão de gênero, que a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem dificuldades em lidar com essas questões, tem, mas aí é para além disso, e o que se tem agora de expectativa, primeiro, alguns governadores que já tinham inclusive aprovado essas leis em suas assembleias legislativas, aqui mesmo no estado do Ceará, o governador Camilo Santana já anunciou que ainda esse ano já começa a distribuição dos absorventes íntimos para as meninas que estudam na rede de ensino estadual. E o prefeito Zé Sarto foi ontem às redes sociais dizer o seguinte, que já está sendo elaborado também um projeto de lei para encaminhar à Câmara Municipal de Fortaleza e que o segmento dele, o entendimento dele, aliás, é o mesmo. Aprovar e começar a distribuição de absorventes
para as meninas pobres, para as mulheres em situação de pobreza aqui na nossa capital. Ainda resta uma expectativa, sabe Pois qual não, é? Beto. A expectativa é de que esse veto do presidente Bolsonaro possa ser derrubado ainda no Senado. Segundo a senadora, Beto, os senadores estão se movimentando para derrubar esse veto. O Congresso Nacional precisa derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro para demonstrar que, ao contrário dele, os parlamentares se importam com o fato de que 1 em cada 4 meninas faltam aulas por não terem acesso a absorventes, declarou a senadora Zenaide Maia do PROS do Rio Grande do Norte. É um pensamento que reforça a linha adotada por outros parlamentares, tanto senadores quanto deputados federais, em relação a esse veto do presidente Jair Bolsonaro, que será apreciado ainda neste mês pelo Congresso Nacional. Você sabe, Zenor, por que esse assunto incomoda tanto? Porque, no fundo, ele é um assunto tabu. Essa história de que as mulheres todo mês sangram, que as mulheres todo mês menstruam, é o tipo do assunto que não costuma ganhar as conversas públicas, mas ele existe, é natural. E muitas mulheres não conseguem conviver bem com essa natureza por conta exatamente da condição financeira.